Pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a identificar o reagente limitante em uma reação química balanceada e utilizar essa informação preciosa para calcular a massa ou o número de mols de produtos formados a partir desse reagente limitante. Vamos lá então? O reagente limitante é aquele que é totalmente consumido em uma reação química. Os demais reagentes presentes vão estar em excesso. E o reagente limitante deve ser usado para o cálculo do rendimento teórico. O rendimento teórico de uma reação é a quantidade máxima produzida de um produto a partir de um determinado reagente. Mas como nós podemos fazer para identificar o reagente limitante em uma reação química? Vamos usar como exemplo a reação do carbeto de cálcio com água, produzindo hidróxido de cálcio e etino. Nesse exercício, nós vamos responder 3 perguntas. A primeira, qual é o reagente limitante quando 100 gramas de água reagem com 100 gramas de carbeto de cálcio? Depois, qual é a massa de etino que pode ser produzida quando a gente já tiver identificado o reagente limitante? E qual é a massa do reagente em excesso que permanece depois que a reação se completa? O primeiro passo é calcular as massas molares e converter a massa de cada um dos reagentes em mols. Então, nós temos massa molar do carbeto de cálcio, 64,10 gramas por mol, massa molar da água, 18,02 gramas por mol, e aí nós vamos converter em número de mols. O número de mols de carbeto de cálcio será 100 gramas dividido por 64,10. 100 gramas é a quantidade de carbeto de cálcio que foi colocado no sistema. Isso vai dar 1,56 mols de carbeto de cálcio. Para a água, o número de mols de água será 100 gramas adicionados no sistema dividido pela massa molar da água, 18,02 gramas por mol, igual a 5,55 mol de H2O. O segundo passo será, então, escreva a relação estequiométrica e calcule a quantidade de água necessária para reagir com a quantidade disponível de CaC2. Então, 1 mol de carbeto de cálcio está reagindo com 2 mols de água. 1 mol de CaC2 reage, então, com 2 mol de H2O, seguindo a relação estequiométrica, mas nós temos 1,56 mol de CaC2, segundo o cálculo anterior, e vão reagir com N mol de H2O. 1 mol, portanto, vezes N de H2O será igual a 1,56 mol de CaC2 vezes 2 mol de água. O número de mols de água será, portanto, resultante, 3,12 mol de água reagem com o carbeto de cálcio. O terceiro passo é determinar quem é o reagente limitante com base nos resultados que nós obtivemos até agora. A gente viu no segundo passo que são necessários 3,12 mol de água e foi fornecido 5,55 mol, que corresponde a 100 gramas de água lá no início do exercício. Então, significa que a água está em excesso. Se a água está em excesso, o reagente limitante, por consequência, será o carbeto de cálcio na reação em questão. Agora que nós já sabemos que o carbeto de cálcio é o reagente limitante, nós podemos utilizar as informações dele para calcular as massas ou o número de mols dos produtos formados. Pela relação estequiométrica, a gente sabe que 1 mol de carbeto de cálcio vai gerar 1 mol de etino, que é o produto. Para isso, a gente precisa das massas molares. Nós já sabemos que o carbeto de cálcio tem 64,10 gramas por mol e o etino terá 26,04 gramas por mol. Então, 64,10 gramas de CaC2 reagem totalmente para formar 26,04 gramas de C2H2. O exercício diz que são 100 gramas de carbeto de cálcio que vão dar origem a uma massa que nós ainda não sabemos de C2H2.
Então, a massa de C2H2, fazendo aí a regra de 3, C2H2, será igual a 100 gramas do carbeto de cálcio vezes 26,04 gramas do C2H2, tudo isso dividido, vou colocar um vezes aqui bem grande, ó. Tudo isso dividido por 64,10 gramas de carbeto de cálcio. Então, nós teremos 2.604 gramas dividido por 64,10. Eu já cortei direto aqui, ó, mas o gramas que está multiplicando, a gente corta com o que está dividindo e a massa final, né, será em gramas. Temos, então, que serão produzidos 40,6 gramas de C2H2 a partir dos 100 gramas de carbeto de cálcio, que é o reagente limitante. Qual será então a massa do reagente em excesso que permanece depois que a reação se completa? Nós sabemos que a água foi inicialmente adicionada como 5,55 mol, ou seja, ela está em excesso. Por quê? Apenas 3,12 mol são consumidos de acordo com os cálculos que nós fizemos. Para fazer esse cálculo, então, nós vamos fazer o seguinte: o número de mols de moléculas de água que está em excesso é o inicial, que era 5,55, menos a água que foi consumida, que é 3,12 mol. Então, nós temos 2,43 mol de H2O que vão sobrar ao final da reação. Para a gente fazer a conversão desse número de mols em massa, a massa de H2O em excesso será o número de mols, que é 2,43, vezes a massa molar da água, que é 18,02 grama por mol. Posso cortar mol com mol e o resultado será a massa de água em 43,8 gramas de H2O que sobram, que estão em excesso no final da reação, que não reagiu com o carbeto de cálcio presentes desde o início. Então, nós conseguimos chegar a algumas conclusões nesse exercício. Primeiro, a água é o reagente em excesso e vai sobrar uma massa equivalente a 43,8 gramas no final, quando todo mundo reagir, e a água vai sobrar. O carbeto de cálcio é o reagente limitante, é aquele que vai reagir totalmente e nós vamos utilizar a massa dele, ou o número de mols dele, do carbeto de cálcio, para a quantidade de produtos formados. E em terceiro lugar, nas condições do exercício, com 100 gramas do carbeto de cálcio reagindo completamente, será formada uma massa de etino de 40,6 gramas. Então, nós conseguimos observar quem é o reagente em excesso, quanto vai sobrar dele, quem é o reagente limitante, ele reage completamente, e a partir da massa dele, nós conseguimos descobrir a massa dos produtos formados. Espero que todo mundo saiba agora identificar reagente limitante em uma reação química. Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana a gente tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo!